A história, pessoal, ela é sempre contada pela versão do vencedor. Se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra, certamente teríamos outra leitura para o conflito dos anos 30 e 40. No caso da Guerra do Paraguai, entretanto, ocorreu justamente o contrário. A versão que colou foi a dos perdedores. Criou-se uma imagem icônica de Solano Lopes como se ele fosse um grande estadista que agia em prol dos interesses do povo paraguaio. Isso teria, de certa forma, incomodado a Inglaterra, que temia perder a influência na região. Mas a coisa não era bem assim. Solano era um ditador sanguinário que foi capaz de matar o seu próprio irmão. Ele sugava toda a riqueza do Paraguai e o seu povo vivia na miséria. Para a Inglaterra, o Paraguai não tinha muita relevância e não fazia sentido algum ela fomentar um conflito armado na região. Muito pelo contrário, uma guerra ia de encontro aos interesses britânicos que tinham investido muito na infraestrutura de diversos países da região. Por outro lado, o exército brasileiro não fez as atrocidades que se apregoa. Toda guerra, evidentemente, tem mazelas, e a do Paraguai não foi diferente, mas nada que destoasse de outros conflitos armados. Nesse vídeo, vamos passar uma versão um pouco diferente daquela ensinada na maioria das escolas sobre a Guerra do Paraguai. Vamos lá. A Guerra do Paraguai inicia num conflito armado em outro país, o Uruguai. O Uruguai estava em guerra civil, tendo dois partidos que brigavam pelo poder, o Blanco e o Colorado. O Partido Colorado era liderado por Venâncio Flores e o Blanco por Bernardo Berro e depois por Atanásio Aguirre. O Brasil tinha interesse direto no Uruguai, principalmente pelo fato de que 20% da população desse país era brasileira. Os brasileiros apoiavam Venâncio Flores, que fazia com que fossem perseguidos pelos blancos. Diante da situação, o Brasil tenta diplomaticamente intermediar um acordo, a fim de fazer cessar a guerra civil. Diante da intolerância e falta de vontade de negociar de Aguirre, o Brasil acaba apoiando o Partido Colorado e intervindo militarmente no país vizinho. Acontece, entretanto, que Aguirre era aliado de Solano Lopes, ditador paraguaio, um tanto quanto megalomaníaco e paranoico. Embora não houvesse nenhuma evidência, ele botou na cabeça que o Paraguai seria o próximo país a ser invadido pelo Brasil e que algo tinha que ser feito. Além do mais, Solano tinha certeza de que, com a queda do Partido Blanco, a sua saída para o mar estaria indefinidamente bloqueada. Estava traçado assim o caminho para o maior conflito armado internacional da América do Sul. Em 1864, o Paraguai era um país rural atrasado e miserável, governado por um megalomaníaco chamado Francisco Solano Lopes. A sua família, a família de Lopes, era proprietária de latifúndios que totalizavam cerca de 90% do território do país. Os Lopes ainda tinham o monopólio da plantação e comercialização da erva mate, uma das poucas atividades de exportação do Paraguai. Para que uma pessoa pudesse comercializar o erva mate, era necessário a aprovação da família. Os agricultores que plantavam recebiam cerca de 1 centavo de libra inglesa, enquanto a família Lopes e alguns poucos felizardos vendiam a mesma erva por cerca de 25 libras. No Paraguai, não havia livre concorrência. A maioria dos empresários foram expulsos. Só havia um jornal que era controlado pelo governo. Algumas leis absurdas, dignas de ditaduras malucas como a da Coreia do Norte, existiam, como, por exemplo, uma que proibia as mulheres de chorarem em público. Mesmo quando perdiam seus parentes na guerra, elas eram obrigadas a participar de comemorações. Lopes vinha há anos armando o Paraguai, visando concretizar o sonho de formar o Grande Paraguai, que abrangeria as regiões argentinas de Corrientes e Entre Rios, o Uruguai, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso e o próprio Paraguai. Objetivando a expansão imperialista, Solano Lopes instalou o serviço militar obrigatório, organizou um exército de 80 mil homens, reaparelhou a marinha e criou indústrias bélicas. Foi nesse contexto que o Brasil invadiu o Uruguai para depor Atanásio Aguirre do Partido Blanco. Nenhum ato de agressão ao Paraguai foi efetuado. Aguirre era aliado de Solano Lopes, que viu aí um pretexto de começar uma guerra para alcançar os seus objetivos expansionistas. Aprisionou, em novembro de 1864, o barco a vapor brasileiro Marquês de Olinda, que transportava o presidente da província do Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Frederico morreu em virtude dos maus tratos numa prisão paraguaia.
Importante frisar que mesmo antes da intervenção brasileira no Uruguai, Solano já vinha mobilizando tropas na fronteira à espera apenas de uma oportunidade para iniciar uma guerra. 6 semanas depois da prisão de Frederico Carneiro Campos, o exército do Paraguai invadiu, sem qualquer declaração formal de guerra, a província brasileira do Mato Grosso, começando assim o conflito tão desejado por Lopes e que levou seu país à ruína. Em maio de 1865, o Paraguai começou o ataque à Argentina. O objetivo era chegar ao Rio Grande do Sul. A Argentina, então, se une ao Brasil e ao Uruguai e reage. No próprio mês de maio de 1865, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança e, formalmente, iniciado o maior conflito armado da América Latina. Desse conflito, sairia um saldo de 60 mil brasileiros mortos e um número muito maior de paraguaios que perderam a sua vida. O poderio bélico do Paraguai era visivelmente superior ao da Tríplice Aliança. As tropas da Tríplice Aliança não passavam de 1/3 das paraguaias. O Brasil tinha um exército mal organizado e pequeno e assim entrou na guerra. O início do conflito foi terrível para o Brasil. Dourados, no Mato Grosso do Sul, caiu rapidamente, apesar da brava resistência do exército brasileiro, liderado pelo tenente Antônio João Ribeiro, que morreu sem se render. Depois caíram Nioaque, Miranda e Coxim. A primeira parte do plano de Lopes tinha dado certo. Agora, ele tinha que chegar ao Uruguai para apoiar os blancos e derrubar os colorados. E o ataque seria através do território argentino, segunda frente aberta pelos paraguaios. Até aí, tudo vinha ocorrendo mais ou menos como previsto pelo exército paraguaio, até que o primeiro revés ocorreu. Lopes invade a cidade de Corrientes. Tinha certeza de que obteria o apoio do general José de Urquiza, governador da província de Corrientes e Entre Rios, que era hostil ao governo central. Mas Urquiza ficou de certa forma indeciso, o que fez com que as tropas paraguaias ficassem paradas, perdendo um precioso tempo, o que resultou em tornar inviável a ofensiva. O exército paraguaio, então, com uma tropa de 10 mil homens, cruzou a fronteira argentina ao sul de Encarnación e dirigiu-se para o Rio Grande do Sul, capturando sem maiores dificuldades a cidade de Uruguaiana. O Brasil tenta, então, contra-atacar. Foi enviada ao Mato Grosso uma expedição para combater os invasores com 2.780 homens. A estrutura de defesa do Brasil era tão falha que foi preciso deslocar homens de Minas Gerais, o que fez com que esses só chegassem a Coxim 8 meses depois, quando a cidade já tinha sido abandonada pelos paraguaios. Mesmo sem combater, a mortalidade entre os soldados era enorme. Chegou a quase 50%. Assim mesmo, o comandante da coluna, Coronel Manuel Pedro Drago, resolveu invadir o Paraguai, levando uma surra do inimigo e sendo obrigado a recuar na chamada Retirada da Laguna. Do lado paraguaio, apesar de sucessivas vitórias, estranhamente para os brasileiros, o exército inimigo não seguiu até Cuiabá, capital da província do Mato Grosso. Isso porque o real interesse dos paraguaios era distrair os brasileiros, que deveriam levar as tropas para o norte da região, se esquecendo do sul. Para boa parte dos historiadores, a invasão do Mato Grosso foi diversionista, ou seja, visou apenas enganar os brasileiros. E conseguiram. O interesse era chegar ao Uruguai e dominar a região do Rio Grande do Sul. A manobra fez com que o exército paraguaio, sem qualquer dificuldade, atravessasse o rio Uruguai e dominasse a cidade brasileira de Uruguaiana. Durante a sua incursão na Argentina, o exército paraguaio dominou a cidade de Corrientes. Por soberba, ou mesmo falta de atenção, o exército invasor continuou na marcha, deixando a cidade com poucas defesas. Observando tal deficiência, o esperto general Venceslau Pauneiro conseguiu recapturar a cidade. Tal revés pegou Lopes de surpresa. O ditador, então, mandou tropas para retomar a cidade, tendo conseguido com certa rapidez. Embora não tenha durado muito, a dominação aliada teve a virtude de mostrar que o exército paraguaio não era invencível. Mas a primeira real e contundente derrota dos paraguaios foi infligida pelos brasileiros na famosa Batalha do Riachuelo, que ocorreu em 11 de junho de 1865. Dentre as tropas brasileiras, o setor naval era o mais bem preparado. Na bacia do Rio do Prata, as comunicações eram feitas pelos rios, pois quase não havia estradas. Quem controlasse os rios ganharia a guerra. A vitória brasileira cortou as comunicações entre as tropas paraguaias
e destruiu boa parte da sua frota. Tal situação tornou praticamente impossível a permanência do Paraguai na Argentina. Essa batalha mudaria os rumos da guerra. Em 16 de julho, o exército brasileiro começou um forte ataque. O objetivo era a retomada da cidade gaúcha de Uruguaiana. Foi realizado um cerco e enviadas intimações para que os paraguaios se rendessem. Após muita negociação, o comandante paraguaio Antônio de la Cruz Estigarribia aceitou os termos. A partir daí, o Paraguai iria mais recuar para se defender do que atacar. No início de outubro, as tropas paraguaias que ocupavam Corrientes receberam ordens para retornar às suas bases em Humaitá. Nos meses seguintes, as tropas aliadas expulsaram totalmente os paraguaios da Argentina. Estava preparado o terreno para a invasão do Paraguai. Fortalecida, com um efetivo de 50 mil homens, a Tríplice Aliança invade o Paraguai sob o comando do general Manuel Luiz Osório. Em 16 de abril de 1866, transpuseram o rio Paraná. A defesa do Paraguai era muito forte. Foram mais de 2 anos de batalha e para cada avanço, muitas vidas eram perdidas. Com muita dificuldade, as forças aliadas chegaram aos pântanos de Tuiuti em 20 de maio de 1866, onde sofreram um ataque paraguaio 4 dias depois. Nesse local, ocorreu a primeira Batalha do Tuiuti, a maior e mais sangrenta batalha campal da história da América do Sul, que foi vencida pelos aliados em 24 de maio de 1866. Mais de 10 mil pessoas morreram. Em 10 de outubro de 1866, o Duque de Caxias foi designado para o comando das forças brasileiras. Encontrou o exército com diversos problemas, principalmente em virtude de epidemias. Os contingentes argentinos e uruguaios vinham sendo retirados aos poucos do exército. O Brasil estava praticamente sozinho. Lopes já estava se aproveitando da situação para reforçar as suas fortificações em Humaitá, ponto estratégico. Coube a Caxias organizar o caos, e ele foi fazendo aos poucos. Entre novembro de 1866 e julho de 1867, organizou um corpo de saúde para dar assistência aos inúmeros doentes e feridos. Criou também um inteligente sistema de abastecimento das tropas. Em 1867, as tropas já estavam prontas para o combate. Em 22 de julho, começou o ataque. Com o tempo perdido, entretanto, Lopes já se fortificara. Humaitá só caiu após um longo cerco. Lopes estava cada vez mais paranoico. Achou que havia um complô para derrubá-lo e que desse fazia parte do seu irmão, Benigno Lopes. Num julgamento sumário, diversas pessoas foram implicadas e condenadas à morte, sendo prontamente executadas. Tal fato ficou conhecido como o Massacre de São Fernando. Efetuada a ocupação de Humaitá, as forças aliadas, comandadas por Caxias, marcharam 200 quilômetros até Palmas, que ficava próxima às linhas inimigas. No local, havia fortificações que barravam o caminho para Assunção. 18 mil soldados paraguaios as defendiam. O terreno favorecia muito as linhas de defesa, pois era muito acidentado. Renunciando ao combate frontal, que levaria a muitas mortes, Duque de Caxias idealizou a ousada manobra de Piquiciri, pegando os paraguaios de surpresa e infligindo uma terrível derrota. O caminho para Assunção estava aberto. Solano, ele tinha a convicção de que Assunção seria o próximo alvo. Então ele evacuou a cidade. Mas aí os aliados tiveram uma grande sacada. Os aliados não atacaram Assunção. Ao invés, seguiram para o sul, pegando as tropas paraguaias totalmente despreparadas. Houve então uma série de vitórias dos aliados. E essa série de vitórias foi chamada de Dezembrada. Foi nesse contexto que, para tomar a ponte sobre o Arroio Itororó, Caxias exclamou a famosa frase: "Sigam-me os que forem brasileiros". Tal batalha também foi vencida pelos aliados. A partir daí, uma sucessão de vitórias, mas Solano não queria se render, fugindo para o norte. Após destruir o exército paraguaio em sucessivas batalhas,
Caxias acreditava que a guerra tinha acabado. Não se preocupou em prender Lopes, pois parecia que o ditador teria se exilado em outro país. Mas Caxias estava errado. Lopes improvisou um exército e continuou a resistir no interior. No dia 24 de dezembro de 1867, os aliados enviaram intimação a Solano para que ele se rendesse. Lopes recusou-se a ceder e, acompanhado apenas de alguns soldados, fugiu para o norte, na direção da cordilheira, chegando a Cerro Leão. Pouco tempo depois, haveria um revés nas tropas brasileiras. Por motivo de saúde, Caxias teve que deixar o comando e regressar ao Brasil. Tal fato desanimou a tropa e aumentou os pedidos de dispensa dos oficiais e dos voluntários. Com a saída de Caxias, assumiu o comando o Conde D, que era genro do imperador Dom Pedro II. Em 1869, Assunção é tomada. O Paraguai está arrasado. A guerra estava perdida, mas Solano Lopes não se rendia. Pouco depois da queda de Assunção, houve uma das batalhas mais polêmicas da história universal, a Costa New ou de Los Niños. Nela, o exército aliado lutou contra adolescentes paraguaios de menos de 15 anos. O Paraguai não tinha mais a menor chance de ganhar a guerra, mas Solano não se rendia e mandou crianças para a morte certa. Não se pode acusar o Conde D pelo massacre das crianças. Na verdade, quem causou a morte desses inocentes não foram os aliados, mas o maluco do Solano Lopes, que acabou as forçando a lutar numa guerra perdida. Acusar o nosso exército seria o mesmo que culpar os americanos, ingleses ou soviéticos pela morte de crianças que defendiam Haiti no final da Segunda Guerra. A derrota final do Paraguai aconteceu na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando Francisco Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. A versão dos perdedores contabiliza que 70% da população paraguaia morreu na guerra. No caso dos homens, apenas 10% teriam sobrevivido. O exército aliado seria genocida. E você acredita nisso? Acontece que é difícil acreditar nesses números. E a razão é simples. Não havia censo confiável no Paraguai. Impossível, portanto, efetuar a totalização. Historiadores mais neutros calculam uma perda de cerca de 10% da população. E mesmo esses 10% não poderiam ser imputados apenas ao exército brasileiro. Isso porque o louco do Solano Lopes permaneceu numa guerra perdida, deixando o povo sem comida, remédios e agasalhos, de maneira que boa parte morreu vítima da fome, frio e de doenças como a cólera e a varíola. Também é dito que os soldados brasileiros se acostumaram a matar crianças famintas e mulheres em farrapos. Isso é mentira. O que ocorreu foi justamente o contrário. Próximo ao final da guerra, mulheres e crianças abordavam os soldados aliados que, na medida do possível, ajudavam. A título de exemplo, no último ano da guerra, havia no quartel de Humaitá 28 mulheres paraguaias abrigadas, número maior do que o de prisioneiros. Muitas dessas mulheres acabaram se casando com militares brasileiros. Seria, no mínimo estranho, elas se unirem aos seus algozes. A bem da verdade, o Brasil foi até bonzinho com o Paraguai. A indenização a que fazia jus, por exemplo, nunca foi cobrada, tendo sido até posteriormente perdoada. O fato histórico pode ser objeto de interpretações diversas. O que não se pode é inventar a história. Aí é má fé.